um exército de vencedores. Aliste-se já. Capítulo 3. Pedro Dong. Tema desta semana: a fortaleza de Sião e o descanso de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 49 a 50. O exemplo de Davi, um pastor que se tornou rei. Um exemplo de um grande rei do passado, que representa a realeza de Cristo, é Davi. Davi foi esquecido por seu pai Jessé quando Samuel foi ungir um de seus filhos para se tornar rei. Jessé apresentou apenas 7 filhos e, ao final, Samuel perguntou-lhe se ele não tinha mais filhos, ao que ele respondeu que tinha mais um, que era pastor de ovelhas. 1 Samuel, capítulo 16, versículos do 3 ao 3. Mas sabia Jessé que, ao pastorear as ovelhas, Davi apresentava a mesma disposição de Deus em cuidar de seu povo. E esse é também o desejo de Cristo. Temos de ter esse mesmo espírito que houve em Davi, de pastorear o rebanho de Deus. Isso nos mostra que quando Ele entrega um rebanho em nossa mão, nós temos de ser responsáveis por cuidar bem dessas ovelhas, ainda que não tenhamos capacidade de fazê-lo. No caso de Davi, quando vinha um urso ou um leão atacar as ovelhas, ele não tinha capacidade de defender-se, mas cria que se o Senhor lhe confiou aquelas ovelhas, também lhe daria poder e força para guardar o rebanho do ataque dos animais ferozes. 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 34 ao 37. Vemos o coração de alguém que agradou a Deus. Sobre Davi, Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos capítulo 13, versículo 22, parte B. Portanto, se você quer reinar com Cristo, hoje você precisa ser um pastor de ovelhas que cuida de seu conservo e é fiel no pouco que o Senhor lhe confiou. Seja fiel naquilo que o Senhor confiou a você. Alimente as pessoas com a palavra. Ore por elas, pregue o evangelho, cuide de seu grupo familiar, de cuidado e multiplicação. Seja um membro ativo no corpo de Cristo. O sacerdócio e a realeza no Salmo 23. Relacionar a realeza com o apacentamento do rebanho de Deus está de acordo com o Salmo 23, onde vemos o Senhor como nosso pastor. Quando lemos esse salmo, lembramos-nos do aspecto de apacentamento e cuidado que nosso Senhor dispensa a seus filhos. Ele alimenta seu povo, mas para conduzi-los aos pastos verdejantes e às águas de descanso, precisa exercer autoridade e manifestar sua realeza. Com isso, vemos que nosso pastor não só possui o sacerdócio que cuida e alimenta, mas também possui a realeza que, com sua autoridade, leva o rebanho para o lugar certo. Com sua autoridade, ele não deixa que seu rebanho se desvie para uma direção onde há perigo. Além disso, sempre que for preciso, ele corrige e orienta, buscando levar-nos aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Para que haja ordem, o sacerdócio e a realeza são necessários e devem estar em todo lugar. Por exemplo, nosso corpo humano cresce quando o alimentamos e cuidamos dele. Esse é o aspecto do sacerdócio. Todavia, para esse corpo funcionar adequadamente, ele deve permanecer sob a autoridade do cérebro. O cérebro manda ordens para que todo o corpo funcione harmoniosamente e defenda o corpo de qualquer vírus, de qualquer bactéria que venha invadir e prejudicar nosso organismo.
ordenando a produção de anticorpos para expulsar tudo que lhe causa dano. Com isso, vemos que, quando tudo está em ordem, ambos os aspectos do sacerdócio e realeza estão presentes. Nosso sumo sacerdote e rei, Cristo, tem tanto o sacerdócio como a realeza, tanto para reger como para apacentar seu povo.